E aí, mulher, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu te ajudo a alcançar segurança na atuação previdenciária, mesmo sem ter experiência. Hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito da diferença entre inscrição e filiação. Jéssica, por que primeiramente é tão importante eu saber essa diferença? E será que existe mesmo aí uma diferença entre esses dois termos no direito previdenciário? É importante primeiro porque você precisa saber a data da filiação do seu cliente na Previdência Social para saber se ele pode, por exemplo, se enquadrar em alguma regra de transição ou para saber se ele vai se enquadrar em uma regra de direito adquirido. Se ele não estava filiado antes da reforma da Previdência, ele não vai poder usar nenhuma dessas regras, tá? Porque o princípio aqui é que quem estava filiado pode se aproveitar das regras de transição e das regras antigas para o direito adquirido. Quem não estava filiado não pode. Tá, Jéssica, mas e a inscrição então? O que é a inscrição? A inscrição ela é o ato formal. Basicamente é quando o segurado chega até o INSS e fala: olha, eu quero me cadastrar, eu quero fazer o meu cadastro aqui. E aí é gerado um número de NIT para ele e é feito o cadastro com o nome, qualificação, endereço, nome dos pais, profissão. E esse cadastro é feito lá no INSS. Já a filiação, na verdade, ela é feita a partir do primeiro pagamento, tá? Então a gente vai ver aí algumas diferenças entre a afiliação para o segurado facultativo, que é aquele que não exerce uma atividade remunerada, mas deseja contribuir para o INSS, e para o segurado obrigatório, que é aquele que exerce. Qualquer pessoa que exerça atividade remunerada aqui no nosso país, ela é considerada um contribuinte obrigatório, tá? Vamos lá, o contribuinte facultativo. A filiação do contribuinte facultativo, ela vai se dar a partir do primeiro pagamento de contribuição em dia. O que significa pagamento de contribuição em dia? Se eu estou pagando a competência de janeiro, essa competência ela vence no dia 15 de fevereiro. Ou seja, se o segurado pagou isso no dia 16 de fevereiro, estava atrasado, tá? Esse mês, essa competência ela não vai contar como filiação, ela vai contar apenas como tempo de contribuição, vai ser considerado, mas como filiação não vai ser contado, ok? Isso para o segurado facultativo. Já para o segurado obrigatório é um pouquinho diferente. Eu vou explicar por meio de exemplo para que fique mais fácil, para que vocês consigam absorver o conteúdo melhor. Imagina o seguinte, o seu José trabalhava lá na empresa X e aí o patrão dele falou o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, você trabalha aí para mim 3 meses como experiência, eu não vou assinar a sua carteira. Se daqui a 3 meses você tiver ok, estiver funcionando bem aqui na nossa empresa, eu assino a sua carteira. Combinado? Aí o seu José não estava precisando de emprego, fez o quê? Não, combinado, tá bom. Só que nesse período, seu José sofreu um acidente. Então, ele precisou recorrer ao INSS para receber, por exemplo, um auxílio-doença. E aí? O seu José vai ter direito ou não? Sim, ele vai ter direito. Por quê? Apesar dele ainda não ter nenhuma inscrição, por exemplo, no INSS, ou o empregador ainda não ter feito nenhum recolhimento para ele de fato, seu José ele não pode pagar pela má-fé do empregador dele. Então, ele sim vai ter direito ao benefício. Basta aí que ele te procure, obviamente, e comprove o exercício da atividade remunerada. E aí, com relação ao pagamento da contribuição, o INSS vai resolver diretamente com o empregador, se ele assim quiser, ok? Perceba que nos segurados obrigatórios é perfeitamente possível que a filiação se dê antes mesmo da inscrição. Pode ser que lá, depois que passou esses 3 meses, o empregador do seu José viu que ele não tinha inscrição, não tinha NIT, não tinha nada, fez a inscrição dele. Mas a filiação real dele se deu antes, tá? Então, é perfeitamente possível. Isso não é possível para os segurados facultativos, ok? Lembrando que esse é um tema extremamente importante para você definir em qual regra o seu cliente vai se encaixar, tá? Um beijo, até a próxima aula, gente!